Fernanda Farias, sou discente do curso de odontologia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, campus Governador Valadares. Hoje estou aqui representando o projeto de extensão Sorriso, canal digital, para uma discussão com o professor Bernardo, hoje com foco na endodontia. O nosso tema será a relação do preparo químico-mecânico e do acesso à cavidade com as fraturas dentais. Professor Bernardo, é um prazer ter você aqui conosco, pode se apresentar melhor. Obrigado, Fernanda. Como você já disse, eu sou o Bernardo, meu nome completo é Bernardo César Costa. Eu me formei na Faculdade de Odontologia de Nova Friburgo, hoje é um campus avançado, assim como o nosso aqui, da UF, na Federal Fluminense. Depois eu fiz especialização em endodontia na USP de Bauru. E depois, posteriormente, eu fiz o mestrado em clínica odontológica com ênfase em endodontia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Depois desse tempo eu fui para Araraquara e acabei fazendo o meu doutorado na Unesp de Araraquara. E hoje em dia a gente está aqui em Governador Valadares e eu sou professor adjunto 4 aqui na cadeira de endo e também a gente trabalha em algumas clínicas integradas. Ótimo. Para começar, você pode falar um pouco qual a relação do tratamento endodôntico com a fratura dental? Sim, claro. Começou bem, Fernando, né? O tratamento endodôntico, é bom que a gente frise bem isso. O tratamento endodôntico, ele não enfraquece o dente, né? O que enfraquece o dente é a perda das cristas ósseas que esse dente sofre. Então, na verdade, quando esse dente perde uma das cristas ósseas, ele perde em torno de 35% da sua resistência. Quando ele perde duas cristas ósseas, ele perde em torno de 70%. Isso de acordo com o professor Paulo Vinícius Soares, que publicou um trabalho em 2008. Então, o correto é uma cavidade endodôntica respeitosa, confiável. Isso sim. Claro que uma cavidade endodôntica vai sim gerar um certo enfraquecimento no dente, mas em torno de 3% a 5%, mas esse enfraquecimento ele vai poder depois ser restaurado com os próprios materiais restauradores que a gente vai usar. Entendi. E quais pontos devem ser considerados durante a cavidade de acesso para minimizar a perda da estrutura dental? Então, Fernanda, a gente normalmente trabalha aqui na faculdade, a literatura traz para a gente 4 princípios básicos da cavidade de acesso. Então a gente tenta seguir esses 4 princípios básicos para a gente ter um acesso respeitoso. Quais seriam eles? Seria a remoção de todo o teto da câmara pulpar. A gente também trabalharia com a preservação do assoalho de dentes multirradiculares. Um outro princípio básico seria a tentativa de introdução e a viabilização do instrumento mais reto possível até na zona crítica apical, na região mais apical do dente. E por último, em 4º ponto, seria uma preservação, evitar um desgaste desnecessário desse dente para a gente ir minimizando esse enfraquecimento, E é claro que esses dentes, eles possuem uma forma de contorno em cada grupo de dente. Então, respeitando esses princípios básicos e seguindo a forma de contorno de cada grupo de dente, a gente vai conseguir um trabalho confiável. Muito bom. E quais as vantagens e as limitações do acesso minimamente invasivo? O acesso minimamente invasivo, na verdade, é um acesso à cavidade pulpar com dimensões ultraconservadoras, visando com isso a tentativa de minimizar um pouco o enfraquecimento desse elemento dentário. Existe aí um grupo de profissionais, um grupo de professores que estudam muito sobre esse assunto e publicam alguns trabalhos relativos a isso, sobre acessos minimamente invasivos. Um desses trabalhos, publicado em 2008, com o professor Eduardo Bortoluzzi, Emanuel Silva, Gustavo de Deus, Felipe Belladonna, ele trata da seguinte forma esse assunto sobre acessos minimamente invasivos. Ele separou dois grupos de pesquisa, 2 grupos de trabalho, um com acesso convencional e o outro com acesso minimamente invasivo. O que ele tentou ver nesse trabalho? O que eles tentaram ver? Eles tentaram avaliar a localização dos canais, se isso influenciava na localização dos canais, na eficácia da instrumentação e na preservação da estrutura do dente. E os autores observaram que houve uma dificuldade de localização dos canais,
Houve alguns problemas na fase de instrumentação, na fase operatória, transoperatória de instrumentação, e, por fim, observou-se que não houve uma alteração, não houve a diferença estatística em termos de resistência do elemento dental. Então, assim, eu costumo dizer, né, que a gente precisa fazer esse acesso com muito cuidado, muita cautela. Esse acesso minimamente invasivo, ele tem específicas indicações e a gente pode fazer, mas precisa ter um treinamento, precisa ter um motivo específico, equipamento e conhecimento que vai ser feito. Entendi. Como as soluções irrigadoras podem afetar as propriedades químicas e físicas da dentina? Então, Fernanda, esse tema, soluções irrigadoras, é um tema muito polêmico, sempre foi na endodontia, né? Então é um tema realmente que traz uma certa polêmica. Na fase de instrumentação dos canais radiculares, nós usamos instrumentos endodônticos e usamos soluções irrigadoras coadjuvantes ao uso desses instrumentos. E nesse ponto nós temos uma diversidade muito grande de soluções irrigadoras, com variações de tipos de soluções e de concentrações diferentes. Então, assim, nós temos aí as mais conhecidas, seria o hipoclorito de sódio, a clorexidina e o EDTA também, em alguns momentos específicos da instrumentação. Mas qual o objetivo desse momento do preparo? Né? O objetivo do preparo químico-mecânico é a limpeza e a modelagem do canal. Então, nós vamos buscar sempre, né, nós endodontistas, vamos buscar sempre a limpeza desse conduto para fazer uma descontaminação o mais eficaz possível. E é claro que durante esse momento, né, o uso da clorexidina ou do próprio hipoclorito e também do EDTA pode sim gerar algum desgaste exagerado na permeabilidade dentinária. Essa permeabilidade dentinária, né, alterada, né, esse substrato alterado, pode também gerar algum desgaste nessa zona, né, de interdifusão, nessa camada híbrida e sim alterar um pouco e modificar essa superfície de adesão dessa dentina, sim. Entendi. E como realizar o preparo químico e mecânico de forma a minimizar as fraturas dentais? Certo. O preparo químico mecânico está dentro de uma das fases do tratamento endodôntico, certo? Então nós temos a fase de diagnóstico, nós temos a fase de cavidade de acesso, nós temos a fase do preparo mecânico, obturação e depois a preservação desse dente. Muito bem. Na fase de acesso à câmara pulpar, nós já discutimos, né, nas perguntas anteriores que nós precisamos seguir alguns princípios básicos e respeitar a forma de contorno de cada grupo de dentes. Na fase de preparo químico-mecânico, o importante é que a gente tente preservar a estrutura da dentina pericervical. Né? Aí sim a gente está se preocupando em realizar um desgaste responsável dessa dentina, como? Usando, às vezes, limas de conicidade, de taper um pouco reduzido, nesses casos aí que a gente quer preservar um pouco mais essa dentina pericervical. Entendi. E quais as diferenças entre o preparo manual e mecanizado no que se refere à fragilização do dente? Só tomar um cafezinho aqui, Ok. Fernanda. Então, Fernanda, essa diferença entre manual e instrumentação mecanizada diz muito respeito ao tipo de aço dos instrumentos que a gente vai usar nessa fase. O desenvolvimento dos instrumentos de níquel e titânio favoreceu muito a cinemática rotatória, reciprocante, oscilatória, adaptativa, né? Nós temos diversas cinemáticas mecanizadas. E juntamente com essas cinemáticas mecanizadas e o surgimento dos instrumentos de níquel e titânio, nós tivemos também instrumentos com variações no design do instrumento. Então, nós temos instrumentos com taper, com conicidades variadas. Normalmente, nós tínhamos, né, nós trabalhávamos há alguns anos atrás, né, eu estou falando aí de mais de 20 anos, não que a gente não use hoje, nós usamos instrumentos de aço inoxidável ainda. Mas esses instrumentos de aço inoxidável, eles têm, né, eles possuem uma conicidade 0,2. O que é isso? A cada 1 milímetro desse instrumento, ele aumenta 0,2 o seu diâmetro. Então, o instrumento em D0, na ponta do instrumento, que seria um instrumento 10, por exemplo, no primeiro milímetro já é um instrumento 12, no segundo já é um instrumento 14 e assim sucessivamente. Isso era um padrão ISO. Com os instrumentos de níquel e titânio, esses instrumentos ganham variações de conicidade variadas. Então, nós temos hoje em dia instrumentos com conicidade ou taper
0,8, 10 são conicidades muito grandes. E isso sim pode gerar um enfraquecimento dessa região periapical. Então nós devemos tomar cuidado quando a gente vai usar um instrumento de níquel-titânio mecanizado para fazer essa instrumentação. A diferença básica, então, do manual para o rotatório ou para o reciprocante, qualquer instrumento mecanizado, seria essa conicidade. Os instrumentos de aço inox têm uma conicidade menor e mais rígidos. Os instrumentos acionados a motor de níquel-titânio possuem conicidades variadas, podendo ter conicidades exageradas, então nós temos que nos preocupar com essa conicidade dos instrumentos de níquel-titânio, enquanto que nos manuais nós não tínhamos essa preocupação. Nós fazíamos escalonamentos programados e a gente tinha um controle maior dessa região cervical. Com os instrumentos de níquel-titânio, às vezes a gente não tem um controle muito grande da região cervical, então a gente precisa ficar sempre atento à conicidade dos instrumentos. Essa é a grande diferença entre manual e a parte mecanizada em relação à conicidade, né? Nós temos aí um mundo dentro desse assunto, mas basicamente seria isso. Perfeito. E Bernardo, existem condutas específicas para o preparo químico-mecânico de dentes fragilizados? Sim, né? Nós sempre precisamos ficar atento a dentes que já estão fragilizados. E aí, nesse ponto, nós voltamos a falar em termos de conicidade, em termos de preservação de dentina pericervical, em termos de seleção adequada dos instrumentos com conicidade adequada, né? Nesses casos, por exemplo, nós podemos usar instrumentos com conicidade reduzida, como o taper 0,1, para trabalhar um pouco mais a região apical, preservando um pouquinho mais a região cervical, que é onde realmente a gente demanda uma atenção maior. Entendi. E quais as inovações a endodontia apresenta com relação ao preparo químico-mecânico e da cavidade de acesso? Então, a endodontia veio sofrendo um avanço muito grande nos últimos 20 anos aproximadamente, né? A indústria tem desenvolvido e inserido muitos materiais dentro da nossa área. Em relação à cavidade de acesso e ao preparo químico-mecânico, na cavidade de acesso, a grande inovação, talvez, que a gente tenha, seriam aí a magnificação visual, né? Com as lupas que a gente tem hoje em dia, que a gente consegue enxergar coisas que a gente não via antes, e também o uso do microscópio operatório, para a gente fazer esse trabalho minucioso com aumento até 25, 40 vezes, dependendo do tipo de microscópio que a gente está trabalhando. Então, essa inovação de microscópio com lupa associado a pontas de ultrassom trouxe hoje em dia para a endodontia um conceito chamado de conceito microsonics, que é a associação do ultrassom com o microscópio. Então, essa associação do microscópio com o ultrassom traz uma inovação muito grande, traz uma previsibilidade maior na cavidade de acesso, consequentemente mais segurança. Entendi. Em relação aos conceitos de preparo, né, acaba que são os instrumentos com o taper variado, menor desgaste, menor conicidade. Então, a gente hoje em dia tende a não usar alguns instrumentos com conicidade muito grande em regiões cervicais, né, que a gente sempre tem esse cuidado, essa preocupação maior, além das outras áreas que a gente sempre fica muito atento na endodontia. Perfeito. Professor Bernardo, queria te agradecer pela presença. Foi um prazer ter você aqui conosco para poder esclarecer desse assunto tão relevante. Eu que agradeço, Fernando, o convite de vocês, né, dos responsáveis nos bastidores pelo projeto, e estou sempre à disposição do que vocês precisarem, né, pode contar comigo. Obrigada a você, telespectador, que nos acompanhou até o final da entrevista. Curta, comenta e compartilhe o nosso vídeo. Ative as notificações. Nos siga no Instagram e no YouTube. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Um abraço.